vou falar basicamente de estruturas base da autoestima. Vamos falar um pouco a definição do que é e do que não é a autoestima, porque existem muitas crenças erradas sobre o que é a autoestima. Então há que aclarar o que realmente é uma verdadeira autoestima e o que não é, porque às vezes as pessoas vivem sem o saber, enganadas, pensando que têm uma boa autoestima, quando às vezes não se trata-se precisamente do contrário, de uma baixa autoestima. Portanto, vamos falar do que é, do que não é a autoestima também. Quais são as coisas mais importantes para construir uma boa autoestima? O autoconhecimento é importante, também é talvez a tarefa mais demorada, que tarda mais tempo e mais difícil, porque na verdade nós vimos aqui esta terra para aprender a conhecer-nos, para aprender a amar, basicamente para aprender, não é? E para aprender algumas lições de vida. Não se pode fazer nada sem uma decisão, sem uma determinação, sem um querer realmente. Eu acho que tudo na vida é uma decisão e o ser feliz também é em si uma decisão. Consciente ou inconsciente, mas é uma decisão, não é? Então é parte da nossa responsabilidade. Ainda que as mulheres, agora mesmo as que nos estão a ouvir, não saibam como melhorar, como fazer, como mudar, como cambiar, a única coisa que eu lhes posso dizer é: mantenham essa decisão firme e a confiança de que sim que o vão conseguir. O como, a vida já lhes vai dar as respostas. Se calhar pode ser com parte desta palestra, com palestra de outros colegas, com algum livro, com algum vídeo que encontrem, com uma publicidade na paragem do autocarro, dá igual, mas quer dizer que tomem essa decisão, simplesmente, que não desistam. Claro, a vida põe-nos sempre numa situação em que tarde ou temprano, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que encarar com a verdade, não é? E isto foi um pouco o que me aconteceu. Quando eu já tinha, 33 anos, bom, já um pouco antes, eu quando vim viver para Barcelona, eu tinha 28 anos, e aí já começou todo esse processo de crescimento pessoal, de uma forma inata, não foi nada que eu tivesse buscado, não foi através de nenhuma terapia, de nenhum enfoque terapêutico, senão foi uma questão natural que, devido ao facto de estar aqui a viver e a minha família, os meus amigos terem ficado em Portugal, pois eu comecei a ser confrontado com as minhas próprias emoções, com os meus próprios pensamentos, e comecei a sentir-me algo incómodo, porque na verdade o que estava a acontecer é que eu estava a conhecer-me mais a mim mesmo, não é? E o autoconhecimento é um dos pilares importantes para ter uma boa autoestima. A questão é que aquilo que eu estava a conhecer de mim mesmo, eu não me estava a sentir cómodo, eu não estava a gostar e eu não estava a aceitar a forma e todas as coisas que eu ia descobrindo. Mas bom, mais uma vez eu ia sempre recorrendo a fatores externos, cada vez viajava mais, no fundo eu aproveitava o dinheiro que tinha para viajar, e às vezes a sensação que eu tinha era de estar a fugir de aqui, mas no fundo eu estava a fugir era de mim, não é? Só que eu não me tinha dado conta disso. E então a situação piorou, digamos, quando tinha uma relação e as coisas não iam tão bem. E quando estamos muito apaixonados, que queremos fazer tudo pela outra pessoa, muitas vezes o que acontece é que nos anulamos a nós mesmos, não é? Então, claro, 1 mais 0 é igual a 1. Não é igual a 2. 1 mais 1 sim que é igual a 2. Então o que acontece é que eu era o 0 da relação, não é? Então 1 mais 0 é igual a 1 e só a outra pessoa é que contava. Portanto, eu estava a anular-me completamente. Só que comecei-me a perceber, finalmente, comecei a tomar consciência de que alguma coisa não estava bem em todos estes processos, não é? Então comecei a ler, mas felizmente há uma frase do Kybalion que diz que quando o aluno está preparado, o maestro aparece. E realmente eu acho que quando nós estamos preparados para aprender qualquer coisa na vida, a vida nos traz formas de contactarmos com isso e de aprendermos a lição que tínhamos para aprender, sempre que estejamos preparados internamente, ainda que conscientemente às vezes não o sabemos. Então o que acontece é que, pelas coisas que nós chamamos quase casualidades ou coincidências da vida, foi-me chegando informação
do que eu deveria ler, não é? Foram chegando textos, livros, conversas, pessoas, que eu devia estar mais dentro disso para poder melhorar. Então tomei contato com os primeiros textos dos livros da Louise L. Hay. Ela é conhecida mundialmente. Ela é uma americana, é professora metafísica, ela foi a que criou um processo de sanação da autoestima. Então, precisamente, um dia deu-se uma coincidência em que veio-me parar uma revista à mão, de onde tinha um artigo bastante extenso que falava da autoestima. E então eu identifiquei-me bastante com isso. E então o que eu comecei foi a praticar sem ter muitas ferramentas, sem ter consciência se estava a fazer bem, se estava a fazer mal, não tinha nenhuma guia, mas tinha o desejo de melhorar, tinha a intenção. E aí isso é algo que entra muito, que é muito importante nas pessoas, é que às vezes não faz falta saber o como. O que faz falta é saber o quê. E, mais concretamente, o que faz falta é saber que queremos melhorar, que queremos mudar, que queremos cambiar alguma coisa na nossa vida. Ainda que não saibamos a forma de o conseguir. Mas estamos preparados e se tomamos a decisão de querer melhorar e de ser felizes, pois a vida, o universo faz o resto, não é? Então eu comecei com esses textos. Isso fez-me comprar alguns livros, o primeiro da Louise L. Hay. Paralelamente a isso eu comecei a estudar as flores de Bach, também porque era algo que já me vinha-me perseguindo ao longo de vários anos e eu não sabia muito bem o porquê, mas pronto, de qualquer maneira meti-me a estudar isso por uma questão pessoal, simplesmente. Então, num dos livros da Louise L. Hay, eu encontrei o contacto de uma professora do método, uma A-teacher, como se chama, do método da Louise L. Hay. Contactei várias vezes porque era muito difícil de contactá-la e comecei a ter sessões individuais de autoestima, ou seja, o que se chama uma consulta normal. Então, ao cabo de várias consultas, ela o que me disse foi: eu acho que tu estás muito bem preparado neste momento, eu acho que tu podias ser professor ou ser facilitador de autoestima, ademais porque tu já trabalhas com as flores de Bach. Eu achei aquilo absurdo naquele momento. Quer dizer, eu tenho falta de autoestima, como é que eu vou dar autoestima aos demais, não é? E então pensei, não vou fazer grande coisa nesse aspecto, mas tudo bem, eu agradeço a proposta. Eu continuei com as sessões de autoestima e ela insistiu dizer que eu tinha essa capacidade. Finalmente, eu decidi fazer essa formação. Quando eu comecei a contar isto às pessoas que me rodeavam, os meus amigos, as pessoas mais perto de mim, eu fiquei surpreendido com os comentários porque as pessoas diziam: uau, facilitador de autoestima, mas autoestima é o teu sobrenome. E em fevereiro de 2008 eu comecei a trabalhar oficialmente. Realmente, eu já tinha nessa altura toda a formação, já tinha os diplomas, só que pronto, normalmente era daqueles diplomas que a gente guarda na gaveta e até se esquece que os tem. Mas acho que a vida disse: não, tu fizeste isso, agora vais ter que os utilizar, não é? Agora vais ter que pôr tudo em prática. E assim foi que começou a minha entrada neste mundo da autoestima.